Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos analisar alguns exemplos de tecidos que são compostos por um epitélio pavimentoso simples. Mas antes da aula começar, gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. O epitélio pavimentoso simples pode ser encontrado no endotélio, nos alvéolos pulmonares, no mesotélio, na cápsula de Bowman, que é encontrada no rim, em dutos excretores de glândulas. Pode ser encontrado também no labirinto membranoso e na superfície interna do tímpano. Ele possui funções de filtração, difusão e trocas de substâncias. E essas funções elas são facilitadas pela sua reduzida espessura e por possuírem apenas uma camada de célula, esses tecidos epiteliais. E algumas células, como por exemplo o mesotélio e os alvéolos pulmonares, podem se especializar na redução de atritos entre superfícies. As células endoteliais constituem o epitélio de capilares sanguíneos e linfáticos e reveste a camada mais interna de todos os outros tipos de vasos sanguíneos. Elas possuem extremidades mais finas, enquanto a região central possui um núcleo de forma oval. E circundando essas células endoteliais encontramos os perícitos, que iremos analisar melhor logo mais. As células endoteliais podem transportar substâncias através de um fenômeno de transcitose, que de forma resumida é como se houvesse uma endocitose de um lado, o transporte desse material para o outro lado da célula e uma consequente exocitose, ou seja, o transporte de material através da célula. E enquanto o transporte de fluidos pode ocorrer no espaço entre as células. Os capilares regulam as trocas metabólicas entre o sangue e os tecidos. O corpo humano ele possui 80 mil quilômetros de capilares que podem possuir diversas morfologias. Os capilares contínuos são os mais comuns, encontrados principalmente nos tecidos musculares, conectivos, tecidos nervosos, glândulas exócrinas e pulmões, com um diâmetro de cerca 9 microns. Ele recebe também esse nome de contínuo porque as suas células estão intimamente aderidas entre si e o transporte de nutrientes ocorre através da transcitose, além de que a sua lâmina basal também é contínua. Os capilares fenestrados são constituídos de células endoteliais que possuem poros de cerca de 80 nanômetros, que aumenta a velocidade de trocas entre o tecido e sangue a presença desses poros. E eles formam vasos com diâmetros de cerca de 80 microns, e eles possuem uma lâmina basal também contínua, até mesmo sob esses poros. E essa estrutura é presente no intestino, rins e nas glândulas endócrinas. Já os capilares descontínuos, que formam vasos de cerca de 40 microns, e como o nome indica, formam vasos com fissuras descontínuos, que permitem a troca de macromoléculas e pequenas células em grandes quantidades. E a membrana basal desses capilares também é descontínua nos locais dessas fissuras. E estes capilares eles são encontrados no baço, no fígado, nas glândulas endócrinas e na medula óssea. Os perícitos eles são células de natureza conectiva e eles se originam no mesênquima. Eles são capazes de realizar contrações devido a redes de actina e miosina presentes no seu citoplasma. Eles circundam parcialmente as vênulas pós-capilares, auxiliando na permeabilidade e no fluxo sanguíneo ao manter o tônus destes capilares por causa da sua capacidade de contração. Eles dividem a membrana basal das células endoteliais e também secretam componentes na membrana basal. Muito importante é a sua capacidade estaminal desses perícitos, pois eles possuem uma capacidade de se diferenciar em células musculares ou nas próprias células endoteliais, facilitando então a neoangiogênese. O mesotélio é a componente epitelial da membrana cierosa. Bem, então o que é a membrana cierosa? Ela é o tecido que possui como componente epitelial o mesotélio e possui também uma fina camada de tecido conectivo frouxo logo abaixo desse mesotélio. As membranas cierosas elas podem ser denominadas de pleura, quando reveste a cavidade pleural, que é a superfície externa dos pulmões, pericárdio, quando reveste a cavidade pericárdica, que envolve o miocárdio, peritoneu, quando envolve a cavidade peritoneal, que sustenta e protege os órgãos abdominopélvicos, e uma função característica do mesotélio é aquela de secretar um muco capaz de diminuir o atrito da região revestida para evitar algum tipo de dano consequente a este atrito. Os alvéolos pulmonares eles são pequenos sacos presentes no interior dos pulmões e possuem a função de realizar as trocas gasosas entre oxigênio e gás carbônico.
E as células alveolares, elas são também conhecidas como pneumócitos de tipo 1 e de tipo 2. Existem esses dois tipos. As células alveolares de tipo 1 são pavimentosas e constituem 95% das células alveolares. Elas estão em contato estreito com os capilares através de uma fina lâmina basal, tudo isso para favorecer as trocas gasosas. Já os pneumócitos de tipo 2 produzem um surfactante, constituído principalmente por um fosfolipídio que impede que o pulmão colapse por causa da umidade presente no ar que se acumula na zona. Sem este surfactante, quando os alvéolos murchassem após a expiração, as paredes dos alvéolos se iriam unir fortemente e, por causa das pontes de hidrogênio que a molécula de água consegue formar entre si, isso iria dificultar a reexpansão desses alvéolos após uma inspiração. O raciocínio é similar a se você pegasse dois pedaços de vidros, apoiar um sobre o outro e tentar tirar, e depois realizar a mesma coisa, porém, com vidros molhados. E você notará que eles irão se aderir uns aos outros muito mais fortemente no caso dos vidros molhados, por causa das pontes de hidrogênio que a água realiza. É isso aí, essa foi a nossa aulinha sobre o epitélio pavimentoso simples. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá o like no vídeo, se inscreve no canal. E eu vou ficando por aqui. E eu aguardo vocês em um próximo vídeo nesse canal que irá falar tudo sobre medicina. Fui!